E já de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, por sua audiência. É bom demais ter você conosco, é bom demais estar na sua companhia. E seja muito bem-vindo. Hoje estamos falando aqui em nosso programa Vida e Saúde sobre doenças do inverno. Conosco um dos maiores especialistas do tema, o Dr. Rodrigo Angerami, médico infectologista e trabalha e atua no Hospital de Clínicas da Unicamp e também na Vigilância em Saúde de Campinas. Aceitou o nosso convite para nos ajudar, esclarecer, tirar as dúvidas, nos orientar como passar bem essa estação mais fria do ano. Doutor, aí a gente sabe que chega o inverno, baixa a temperatura. Quais são as principais doenças que aparecem nesse universo, doutor? Bom, nós temos dois grupos de doenças. Tem algumas que estão relacionadas ao clima em si. Então, a questão da temperatura mais baixa e muitas vezes acompanhada de uma umidade do ar diminuída. Nessas situações, nós temos aqueles componentes que podem ser a exacerbação, ou seja, a piora de doenças que já existem. Então, os asmáticos, os riníticos, nesse momento, nesse período do ano, tem uma exacerbação. A doença se torna mais acentuada, descompensa-se. Muitas vezes precisa-se fazer o ajuste dos medicamentos que já estejam em uso, né? Então, a temperatura e a umidade do ar combinadas, né, ambas diminuídas, levam a uma piora dessas doenças que já existem. E existe uma outra situação que é a maior circulação dos vírus respiratórios, né? Então, nós temos ali maior circulação, notadamente do vírus da gripe, do vírus influenza, e é nessa época em que nós temos, então, maior número de casos, né? Então, o que é que propicia a maior ocorrência dos vírus respiratórios? As pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, as aglomerações, as janelas fechadas até para se proteger do frio, e isso faz com que o ar circule menos e a quantidade de partículas virais fique confinada naquele ambiente. Um reparte com o outro, é mais fácil repartir os vírus, muito mais fácil esse compartilhamento dos vírus. E existe uma combinação bastante deletéria, bastante ruim, que é a temperatura mais baixa e a umidade mais baixa, eles alteram a imunidade da pessoa do ponto de vista das mucosas, ou seja, a mucosa fica ressecada, a secreção que se produz propicia a maior adesão de vírus e de bactérias. Então, tanto o frio e a umidade mais baixa propiciam, né, a maior adesão e a maior circulação dos vírus, maior risco de infecção. Doutor, é comum quando baixa a temperatura você quer se aquecer, colocar uma luvinha, enfim, ou não. As pessoas tendem a evitar o que é mais frio, né? Ou seja, tomar água, comer uma salada, etc., porque isso é mais frio, preferem as coisas mais quentes. Ou seja, esse evitar as coisas, tomar água também favorece. É importante tomar água nesse período, doutor? É mandatório, ou seja, como a umidade é muito baixa e as nossas mucosas tendem a ressecar, e uma vez ressecadas se tornam portas favoráveis para a introdução de vírus e de bactérias, a hidratação é imprescindível. Então as pessoas precisam aumentar em muito a sua hidratação para manter as mucosas hidratadas e tentar manter, do ponto de vista da sua função normal, né, preservada a partir da hidratação. Isso pode ser feito a partir da própria ingestão de água ou outros líquidos, mas nós recomendamos também, muitas vezes, a utilização de soro fisiológico nasal, de forma a hidratar a mucosa nasal. Muitas vezes você tem ressecamento da conjuntiva dos olhos, os olhos ficam irritados, então existem colírios lubrificantes, o próprio soro fisiológico pode colaborar com a diminuição desses sintomas. Doutor Rodrigo, é comum quando a família está na sala, enfim, alguns têm uma lareira para aquecer, outros não, mas assim, para evitar esses vírus circulando aí na sala, o ambiente fechado, está tudo fechado, ou seja, é bom o quê? Colocar o ventilador, nem pensar porque vai esfriar. Aqueles aquecedores, doutor, isso também, não, em certo sentido, não vão matar esses vírus, diminuir aqueles que vão aquecendo o ambiente, ou isso não é bom? Não, na realidade não existe um papel de esterilização dos aquecedores. O que acontece é que ele aumenta a temperatura do ar e o evento temperatura mais baixa tende a afetar menos a mucosa. Então teria um papel mais de evitar que as mucosas se esfriem demais, né, e ressequem.
do que, na realidade, eliminar os vírus ou as bactérias do ambiente. O que nós fazemos do ponto de vista de eliminar a circulação de vírus e bactérias é promover o arejamento do ambiente. Então, por mais que esteja frio, algum tipo de arejamento é importante, né? E aqui eu já antecipo, provavelmente nós vamos falar disso um pouco mais adiante em relação à prevenção, mas pessoas que tenham sintomas respiratórios, ou seja, que tenham algum quadro que seja sugestivo de gripe, de influenza, devem evitar, devem ter até uma postura meio que altruísta e evitar estar próximo de outras pessoas saudáveis no sentido de não servir de fonte de infecção para essas pessoas. Então, a gente orienta que pessoas que tenham sintomas respiratórios que tentem o máximo possível o afastamento do entorno de outras pessoas que possam ser suscetíveis. Ok, doutor Rodrigo, sim, essa pessoa tem que evitar, né, para não ser o elo transmissor, mas essa pessoa também já está infectada, ela precisa também de cuidados, né? E o cuidador desta pessoa, né? Olha, isso é muito frequente em relação a crianças, né? Ou seja, as crianças, muito mais do que os adultos, vão precisar desse papel do cuidador. E aí que entra aqueles cuidados que nós mencionamos logo no início, que a matéria aponta. Uma vez que a gente esteja cuidando de alguém que esteja com sintomas respiratórios, que aquela pessoa precise de ajuda, ainda mais nesse momento nós temos que reforçar a questão da higienização das mãos, ou seja, ao cuidar de alguém com sintomas respiratórios que estejam com algum quadro sugestivo de gripe, o cuidador precisa lavar suas mãos sempre que trocar, tirar a secreção, limpar a secreção. O que é extremamente importante também, indivíduos que estejam com sintomas respiratórios deveriam estar protegendo toda vez que forem tossir, que forem espirrar, a boca e o nariz para evitar que as partículas se dispersem. Então, idealmente, quando for tossir e espirrar, até por conta das pessoas do entorno, protejam a boca e o nariz para que as partículas expelidas não atinjam grandes dimensões e cheguem a outras pessoas. A proteção pode ser, idealmente, não com a mão, porque se você põe a mão, você contamina a sua mão ao proteger a boca e o nariz e pode contaminar outros focos. O ideal é que seja com um lenço idealmente descartável, mas na eventualidade de não ter um lenço, que proteja a boca e o nariz com os braços, dessa forma, para evitar que contamine a palma das mãos. Doutor, justamente era uma das minhas perguntas. Na hora que você está tossindo, é inevitável, vem aquele momento, aquela ânsia, você, por questão de educação, de respeito, vai tossir, coloca, né? Ou seja, é automático, coloca. Isso está errado, doutor, porque você está colocando, está enchendo as suas mãos, né, da mucosa e dos vírus. Isso está errado, doutor. É isso que eu falo. Como é que deve ser a postura ideal, doutor? Ao colocar as mãos, você vai estar inoculando uma grande quantidade de partículas infectantes. E aí existem várias questões. Você pode pôr a mão na mesa, em ambientes que são compartilhados e aquela área se torna uma fonte de infecção. Apertar a mão de alguém. Ou despedir depois de uma tosse, apertar a mão de alguém, acariciar alguém. Ou colocar a mão no olho, etc., colocar a mão na boca, já está passando... Você pode estar se reinfectando, mas na realidade a grande problema, né? Orientação é proteger boca e nariz quando for tossir, para evitar que infecte outras pessoas. Então, na ausência de um lenço, idealmente de um lenço descartável, que deve ser desprezado, proteger dessa forma, porque você aqui, né? Não estaria contaminando suas mãos. Então, ao tossir, tente lembrar, pelo amor de Deus, tente lembrar, é aqui, nessa posição aqui, para evitar as mãos, porque as mãos, ou você faz isso e logo em seguida vai lavar e lavar as mãos muito bem, né, e deixar lá meia hora lavando, ou tentar outro caminho, e esse é outro caminho, assim. E claro, jamais tossir, né, olhando para alguém, etc., porque daí você está espalhando pelo ar. Você não vê, mas o vírus está lá, né? Doutor, em relação ao vírus, enfim, onde está a maior potência dele, se é que a gente pode chamar assim? A potência dele, da transmissão, está no início, está no meio, está no final, assim, que ele, né, que a pessoa está se curando, enfim, está saindo desse quadro, digamos, viral. É ali que o vírus está mais potente para transmitir ou não existe essa início, meio e fim? Existe. Existe o período que nós chamamos de transmissibilidade. O período de transmissibilidade ele pode começar ali até 72 horas antes dos sintomas. Ou seja, existem algumas pessoas que podem estar já eliminando o vírus, mas não manifestaram ainda o quadro clínico. Ou seja, elas não tiveram nem a oportunidade de tomar esse cuidado com as pessoas no seu entorno. Uma vez que os sintomas surjam,
né, nós consideramos que o período infectante médio seja ali em torno de 7 dias, ou seja, a partir do primeiro sintoma que caracteriza a gripe, ela vai ser uma fonte de infecção potencial por um período de 7 dias, né? No caso de crianças, esse período pode ser mais prolongado, pode chegar a 2 ou 3 semanas, ou seja, as crianças têm maior capacidade de eliminar o vírus, mesmo com a resolução dos sintomas. Então, esse período é extremamente crítico quando nós falamos de transmissibilidade, ou seja, 7 dias, quando a gente fala na população em geral, a partir do início dos sintomas, é um período em que ela vai estar potencialmente transmitindo para o seu entorno. Ô, doutor Rodrigo, uma pessoa que está nesse grupo de risco da asma, da bronquite, etc., da rinite, etc., ela está nesse processo, ela já tem isso. Ela pega a gripe, ela vai ter a gripe mais isso ou a gripe vai potencializar o que ela já tinha? Esses indivíduos que o senhor menciona, eles pertencem ao que nós chamamos de grupo de maior risco. Os grupos de maior risco são aqueles indivíduos que têm tanto maior risco de se infectar, ou seja, muitas vezes indivíduos que têm imunidade mais baixa, eles têm maior risco, são mais suscetíveis à infecção, e uma vez infectados, eles têm um risco de sair do que nós chamamos da gripe comum ou síndrome gripal e progredirem para o que nós chamamos de doença grave. Existe um nome chamado síndrome respiratória aguda grave, que são indivíduos que tiveram um quadro gripal inicial e por conta da sua suscetibilidade progrediram para formas graves. Nesses grupos, nós temos doenças extremamente graves que podem levar a pneumonias virais, pneumonias bacterianas secundárias, pacientes que podem precisar ir para a UTI e, infelizmente, indivíduos que podem morrer em decorrência da gripe. Então, os asmáticos, os cardiopatas, os indivíduos que têm problemas renais, hepáticos, baixa imunidade, os indivíduos acima de 60 anos, crianças pequenas, notadamente crianças menores de 5 anos, pertencem a esse grupo que podem tanto se infectar mais facilmente, quanto virem a ter doença mais grave. Ô doutor, às vezes a gente ouve comentários assim, ó, nossa, o fulano começou com resfriado, passou para a gripe e terminou numa pneumonia. É um processo natural ou são agentes causadores diferentes, doutor? Resfriado e gripe, nós estamos falando de doenças distintas. São diferentes. E gripe vírus é uma coisa, distintos. O vírus do resfriado causa o resfriado e o vírus da gripe causa a gripe. A diferença passa por alguns elementos que não são necessariamente o quadro respiratório. No resfriado eu posso ter o nariz escorrendo, o nariz entupido, a congestão nasal, tosse também? A tosse um pouco menos severa. Geralmente o quadro sistêmico é menos exuberante, ou seja, a pessoa fica menos prostrada, não existe febre elevada, a dor no corpo menos também? É menor, uma evolução que tende a ser mais benigna. Então o resfriado é causado pelo vírus do resfriado e tende a ser uma doença mais benigna. O vírus da gripe, por sua vez, ele além dos quadros respiratórios, nariz escorrendo, entupido, dor de garganta, tosse, ele causa febre, ele causa muita dor no corpo, dor nas articulações, dor musculares, dor de cabeça e sim, pode evoluir tanto o vírus da gripe causar pneumonia viral, quanto o vírus da gripe aumentar a probabilidade de vir a ter uma infecção que nós chamamos de secundária, causada por uma bactéria. O doutor Rodrigo, eu já sei que aquela estação vai abaixar a temperatura, eu já sei que vem o inverno, às vezes pode ser violento, etc. Então, eu já me antecipo, eu já vou lá na farmácia e compro um monte de vitamina C e aqueles efervescentes, enfim, a vitamina, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu já deixo a minha caixinha preparadinha em casa esperando o inverno chegar. Eu posso fazer e pensar assim, doutor? Olha, indivíduos que têm um aporte nutricional adequado, ou seja, que se alimentam bem ao longo do tempo, se hidratam bem, ou seja, que não são privados de alimentos que lhe dão uma vida saudável, ou seja, que lhe provêm de vitaminas, a vitamina ela pode ser desnecessária porque esse aporte muitas vezes já está vindo pela alimentação. Por isso que é importante, como medida de prevenção, uma alimentação saudável que inclua notadamente alimentos ricos em vitaminas. Indivíduos que eventualmente têm alguma privação alimentar ou algum problema de saúde que minimize a absorção dessas vitaminas, né, sim podem ter essa suplementação. Eu sempre chamo a atenção de que vitamina também é medicamento, né, e o uso indiscriminado de vitaminas também pode trazer complicações associadas àquela vitamina específica. Então, é o que nós chamamos de hipervitaminose, também podem trazer problemas. Então, você tendo uma alimentação saudável, que te
ofereça nutrientes importantes, incluindo-se as vitaminas, a utilização de suplementos não necessariamente vai te trazer benefícios. Então, o ideal, doutor, é para chegar a isso, a automedicação jamais, é se prevenir. Uma boa alimentação, repouso bastante, líquido, hidratação. Exercício também ajuda, doutor? Fortalece? Um dos grandes... Mas a gente não tem vontade de sair de casa porque é frio, doutor. O exercício físico ele é importante tanto para manter a saúde a curto quanto a médio e longo prazo. O grande problema é que em períodos de menor umidade do ar, o exercício ele pode ser uma atividade bastante inconveniente para a pessoa. A pessoa sente mais cansaço, se desidrata mais facilmente. Então, a manutenção do exercício no período, não do frio necessariamente, mas de umidade mais baixa, deve ser acompanhada obrigatoriamente de uma maior hidratação. Olha que maravilha, doutor. E é com esse mecanismo também que funcionam as vacinas? Mas não vai responder agora. Então, quer saber então um pouquinho mais sobre o que é as vacinas, o que são as vacinas, a eficácia de uma vacina nesse período? Então, não sai daí, vai fazendo sua pergunta. O Vídeo de Saúde é seu e, claro, por ser seu, ele volta só para você.